Olá, estamos no nosso curso de hermenêutica e hoje eu quero começar a nossa reflexão a partir de uma leitura de um texto escrito por Eugene Peterson. Eugene Peterson, para quem não conhece, foi um pastor do Regent no Canadá, um pastor famoso, um dos maiores especialistas de espiritualidade cristã que nós tivemos no século XX entre nós. Eugene Peterson foi o tradutor da Bíblia A Mensagem, como nós a conhecemos aqui. E ele escreveu este livro que é Como este livro. Esse é o título do livro dele e eu quero ler com você um trecho da introdução dessa obra. Atualmente, há um enorme interesse na alma humana. Nas igrejas, esse interesse pela alma é evidenciado num reavivamento da atenção nas questões de direção e formação espiritual. No entanto, não há um reavivamento correspondente no interesse pelas Sagradas Escrituras. A direção e a formação espiritual exigem que dependamos da obra do Espírito Santo em nossa vida individual, corporativa e pública. No entanto, aqueles que são entusiastas em relação a essa obra, com frequência e até tipicamente, são desinteressados pelas Sagradas Escrituras, o livro que nos foi dado por intermédio do Espírito Santo. Com urgência, precisamos fazer com que nosso interesse pela nossa alma seja equiparado por um interesse pelas Escrituras. E pela mesma razão, ambos, nossa alma e as Escrituras, são o campo primário da ação do Espírito Santo. Um interesse pela alma, divorciado de um interesse pelas Escrituras, deixa-nos sem um texto que nos modele a alma. Da mesma forma, um interesse pelas Escrituras, divorciado de um interesse pela alma, nos deixa sem qualquer material sobre o qual o texto possa trabalhar. Creio que muitos cristãos aceitam a posição de que a Bíblia é um texto autorizado mediante o qual Deus se revela. Não tenciono questionar isso, posição que tem sido bem estabelecida por nossos teólogos e eruditos. Minha tarefa é trazer conscientização e colocar em foco o que está do outro lado da moeda. Esse texto, no processo de revelação de Deus, nos confronta com essa revelação e nos transforma em participantes dela. Quero chamar a atenção do leitor para o fato de que a Bíblia, toda ela, é viável. Ela é o texto para ser vivido. Ela revela o mundo criado por Deus, ordenado por Deus e abençoado por Deus, no qual nos sentimos seguros e completos. Portanto, deixe-me começar dizendo-lhe que coma este livro. Eu gosto muito dessa palavra de Eugene Peterson e esse livro em especial é uma maneira de Eugene Peterson mostrar para nós um aspecto que muitas vezes na interpretação da Bíblia, quando nós estamos envolvidos já na prática ministerial que exige de nós a interpretação constante do texto bíblico para o ensino, para a pregação, nós deixamos de lado o aspecto fundamental que faz toda a diferença na forma como nós vamos lidar com a Bíblia como texto, que é a leitura devocional. Aonde começa, gente, a interpretação? A interpretação começa na maneira como nós abrimos o nosso coração para ser transformado por Deus por intermédio de sua palavra. Daí a leitura devocional. Leitura devocional pressupõe a leitura com devoção. É a leitura onde nós vamos para o texto bíblico completamente desarmados. Nos tornamos vulneráveis. Nós permitimos que o texto bíblico invada a nossa vida, invada o nosso espaço. Nós permitimos que todas as portas da nossa vida, em todos os aspectos do nosso pensamento, dos nossos desejos e das nossas ações, sejam alcançadas pela palavra de Deus e Deus possa, por intermédio da sua palavra, mexer com o nosso coração. Isso vai nos trazer confronto, isso vai nos trazer conforto. Isso vai nos trazer as lágrimas do arrependimento, como vai nos trazer as lágrimas da alegria porque tivemos um encontro com o Deus por intermédio da sua palavra. É esse tipo de leitura devocional, de coração aberto, permitindo que Deus fale conosco por meio da sua palavra, é que leva a gente a ter uma experiência semelhante à do salmista, quando diz para nós no Salmo 119
que para ele foi bom ter sido castigado pelo Senhor, porque por meio do castigo ele descobriu a sua palavra, descobriu o caminho da obediência. Por isso, a forma como nós lemos a Bíblia, com o coração aberto e a leitura devocional, é o que mais importa no nosso início, no nosso processo inicial de leitura e interpretação das Escrituras. A Rádio Transmundial é um veículo de comunicação presente em 80% do planeta e que tem como objetivo levar as boas novas do Evangelho aos que não a conhecem, bem como dar crescimento e maturidade cristã àqueles que desejam servir a Deus de forma integral. Mais informações em www.transmundial.org.br. Transmundial, para todo mundo ouvir. É uma alegria muito grande nós apresentarmos a você a Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que desde 1957 tem capacitado líderes, homens e mulheres, para que conheçam a Palavra de Deus, para que conheçam a teologia, para que conheçam a prática ministerial e também saibam interpretar esse mundo para a igreja. Venha conhecer a faculdade, venha assistir uma aula aqui conosco sem compromisso. A leitura devocional pressupõe de nós o entendimento de que o processo de interpretação da Bíblia não é apenas racional, não é apenas lógico, não é apenas um exercício intelectual. Nós estamos conscientes, pelo mesmo fundamento de fé de que dizemos que a Bíblia é palavra de Deus, nós estamos conscientes de que em todo o processo de leitura e interpretação da Bíblia nós somos totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. Em relação às Escrituras, nós podemos pensar a ação do Espírito Santo em duas formas. Primeiro, ele é aquele que inspirou as Escrituras. Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, a partir do verso 14, o seguinte: Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Com esse texto, Paulo expõe para Timóteo e para nós, consequentemente, que toda a Escritura é inspirada por Deus. Na Escritura se percebe o sopro divino. Na Escritura está presente o Espírito Santo de Deus, trazendo à realidade aquilo que Deus planejou revelar sobre si mesmo, sobre nós, sobre o mundo e sobre o seu plano de salvação para esse mundo, para essa humanidade, por intermédio dessas palavras. O segundo sentido que nós entendemos a ação do Espírito Santo no processo de leitura e interpretação da Bíblia é com a iluminação. Ou seja, qualquer pessoa pode ler o texto bíblico e, aplicando as regras necessárias, entender o que está escrito no texto bíblico. Isso não tem muito mistério. Agora, transformar esse texto em algo a ser vivido, deixar que a nossa mente, o nosso coração, a nossa ética, nossa conduta, nossa fé, nossas convicções sejam moldadas por esse texto, isso é uma outra história. O desafio, portanto, não é só a compreensão intelectual, mas a transformação da nossa mente, a transformação dos nossos padrões de pensamento, dos nossos padrões de sentimento e dos nossos desejos, consequentemente, os nossos padrões de ação e de conduta neste mundo. Por isso, ler a Bíblia é uma parceria com o Espírito. Em todo o processo de leitura, existe, portanto, o que Lutero chamou de encontro de dois espíritos. O que isso significa? A Escritura tem o Espírito. A Escritura traz consigo o Espírito Santo de Deus, ou seja, nestas palavras nós reconhecemos esse sopro divino, a presença espiritual de Deus nessa palavra. Ao mesmo tempo que quando nós estamos lendo a Bíblia, nós temos o nosso próprio espírito. E o que Lutero quis dizer com o espírito do intérprete? São as convicções que nós levamos para o texto bíblico e com as quais e pelas quais nós estamos lendo a Escritura. Para que a palavra de Deus
gere este efeito de correção, instrução, repreensão e nos prepare para toda boa obra, é necessário que o espírito da Escritura prevaleça sobre o espírito do intérprete. Vamos pensar isso usando outros termos. É necessário que a palavra de Deus, que revela a vontade de Deus, prevaleça sobre a nossa vontade, e essa nossa vontade é aquela dura de ser quebrada. Por isso que a palavra de Deus fala que nós temos um coração duro. É essa dureza de coração que precisa ser quebrado pela palavra de Deus para que de fato a nossa mente seja renovada. Para que de fato nós possamos, como Paulo escreveu para os Romanos, experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus transformando a nossa vida. Qual é o conselho prático, portanto, que eu tenho para te deixar em relação à leitura devocional? Leitura devocional é disciplina. E como toda disciplina, nós precisamos colocar isso na agenda e não falhar de jeito nenhum. A disciplina significa que nós queremos fazer gradativamente alguma coisa que de imediato a gente não consegue fazer. Talvez para muitos de nós a leitura da Bíblia ainda seja um passo de difícil acesso. Existe uma realidade um pouco distante de nós quando nós pensamos em cristãos lendo a Bíblia todos os dias e como Eugene Peterson falou para nós. Todos nós queremos crescer espiritualmente, mas poucos de nós estão interessados em fazer isso por meio daquilo que o Espírito Santo quis utilizar como instrumento para o nosso crescimento, que é a palavra de Deus. Em outras palavras, não existe crescimento espiritual se não for por intermédio da palavra de Deus. Por isso, a disciplina da leitura devocional. Separe um tempo diário na sua agenda, onde melhor você esteja para compreender aquilo que você está lendo, que facilite a sua compreensão, o seu entendimento. Talvez um momento do seu dia em silêncio, longe das outras pessoas, longe dos barulhos e das distrações do cotidiano. Outra dica, prefira a leitura do texto e não a leitura no seu celular, porque o que normalmente acontece? A distração, as outras mensagens, aquele desejo de parar a leitura para pesquisar alguma coisa na internet sobre aquilo que você está lendo, isso é um desvio da nossa atenção. Na leitura devocional, não é a leitura do estudo. A leitura devocional é esse encontro pessoal e espiritual com a Escritura. É um exercício de devoção, portanto. Comece separando esse tempo diário e não tente separar de cara 1 hora, 1h30. Você não vai conseguir, vai ser enfadonho e vai ser um tempo que não vai ser produtivo. Separe quanto tempo de início? Comece com 15 minutos, comece com 20 minutos, comece com um período menor e vá ganhando a frequência da leitura da Bíblia e aumentando o tempo da leitura da Bíblia na medida em que você vai praticando e crescendo na prática dessa disciplina. E para fechar, a oração. Não existe leitura da Bíblia que seja devocional sem que ela comece com a oração e se encerre com a oração. Lembre que é a nossa mente que está querendo ser transformada por esse Deus. Por isso, a leitura tem que ser para nós uma conversa. Um diálogo com o Deus que se revela pela Escritura, que se revela por intermédio do seu Santo Espírito, na revelação da Escritura e na iluminação do nosso entendimento. Que Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.